Antes da gente começar, a gente vai, nesse momento, deixar lá fora todos os nossos problemas. Vamos olhar para nós aqui dentro. Infelizmente, o nosso ambiente ele não é muito silencioso por conta das vizinhanças, da rua. Mas vocês vão ver que todo esse barulho, ao longo do tempo, ele vai desaparecer, tá? Quando nós estivermos totalmente envolvidos por essa espiritualidade que acompanha cada um de vocês desde quando vocês passaram ali na porta, tá? O tratamento de vocês não é só no passe. Está aqui sentado, cada um de vocês está acompanhado por um mentor, por um médico, por um enfermeiro que vai, junto com a palestra, os passes, dar toda a estrutura energética que vocês vieram buscar aqui hoje. Porque cada um de vocês veio buscar alguma coisa aqui hoje, senão não estariam aqui, né? E a gente, acima de tudo, tem que agradecer por tudo o que a gente recebe. E às vezes parece que não, mas a gente recebe muito mais do que a gente imagina. E é por isso que a gente vai falar de coletânea de preces, que é a última parte do Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec, o ESE. É o último capítulo que encerra o livro. E por que o Kardec colocou essas preces lá no final? Ele faz uma introdução nesse capítulo, explicando, e não é por acaso, porque talvez alguns de vocês saibam, outros não, mas a ordem com que Kardec colocou os assuntos nesse livro tem uma lógica. E o penúltimo capítulo é Pedi e Obtereis, que é o capítulo 27, antes da prece do capítulo 28 de Coletânea. Pedi e Obtereis, ele vai falar sobre preces. A gente sempre está pedindo alguma coisa. A gente pode não perceber, a gente pode nem saber o que exatamente a gente está pedindo, mas a gente sempre está pedindo alguma coisa. Quando a gente se depara com qualquer dificuldade, com qualquer problema, com qualquer situação, às vezes, inconscientemente, a gente sempre pede uma força para que a gente possa enfrentar aquela situação. Situações vão existir o tempo todo, em todas as circunstâncias da vida, e não vão mudar. Uma das coisas que a prece, ela é uma poderosa ferramenta para nos dar essa força, essa fé para poder enfrentar todas as coisas. E aí é que Kardec coloca essa coletânea no final de vários tipos de preces para nós mesmos, prece para quem já voltou para o plano espiritual, prece para quem está passando por dificuldades de doença, para pessoas que estão passando por outras dificuldades espirituais, prece para os nossos inimigos, as preces usadas nos trabalhos mediúnicos. Então, o Kardec ele cataloga, nesse último capítulo, diferentes tipos de prece. Mas uma coisa que ele deixa muito, muito clara no início do capítulo é: não existe uma fórmula para orar. E talvez esse seja o ponto mais importante da nossa palestra, né, do que nós vamos conversar um pouquinho hoje, que é: não existe uma fórmula, não existem palavras específicas, não existe uma regra para se rezar, para se orar. A única regra é a regra da intenção, do amor. Tudo aquilo que você coloca dentro, que sai do seu coração, naquele momento em que você está fazendo a prece, que muitas vezes a gente nem fala nada, num momento de grande desespero, que você vê uma pessoa muito querida, num momento de dor muito grande em que você chora, você está orando. Você pode não estar pensando em nada, você pode não estar falando nada, mas o seu coração está transmitindo todo aquele sentimento de piedade, de amor, de misericórdia por aquela pessoa que está sofrendo. Isso é uma oração. E talvez a oração mais bonita e mais forte que a gente pode fazer. Porque ela vem lá do nosso íntimo.
e transmite a nossa maior vontade, que é ver aquela pessoa melhor. Então, esse é o maior segredo, a maior força que a prece tem. Não é pelo número de palavras, não é pela estrutura da frase, não é por referenciar um anjo, um santo, não importa. Você pode até usar essas palavras, pode até usar essas expressões como uma forma de fortalecer a sua fé. Mas se elas forem ditas sem nenhuma intenção no seu coração, você pode fazer uma prece de 50 minutos e ela não vai adiantar em nada. Aliás, era isso que o mestre criticava lá, quando ele esteve aqui conosco há 2000 anos atrás, com relação aos fariseus, aos saduceus, que faziam aquelas preces imensas, cheias de palavras difíceis, que quase ninguém entendia e que não servia para nada, porque, obviamente, que Jesus, na sua capacidade espiritual imensa, ele conseguia olhar o íntimo de cada um. Quando Jesus olhava para as pessoas, ele sabia tudo que a pessoa estava sentindo, pensando e o que ela era. Então, quando ele olhava aqueles fariseus, aqueles saduceus, fazendo aquelas preces longas, cheias de palavras, que ele olhava, era vazio, porque não vinha nada do coração, era só da boca para fora. Eram só palavras decoradas. Então, não é essa a intenção da prece. A intenção da prece é transmitir um sentimento profundo. Quem teve a oportunidade de assistir o filme do Nosso Lar? O primeiro filme. Quem pôde assistir o filme, viu que o André Luiz, e também está no livro, só foi resgatado quando ele verdadeiramente orou. Quando ele já estava totalmente exausto, em que ele não conseguia mais suportar toda aquela situação, porque ele estava nas regiões umbralinas, e no último suspiro das suas forças ele pediu: ajude-me. Foram poucas palavras, mas foi isso que fez a grande diferença. Por quê? Porque veio lá do fundo do coração. Então, muitas vezes, quando a gente chega para Deus, e a oração é a nossa conexão direta com Deus. Isso é uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender. Nós não precisamos de ninguém no meio do caminho entre nós e Deus. A conexão é direta. Porque nós somos todos criaturas. E como criaturas, nós estamos diretamente ligados ao Criador. Todos nós, sem exceção. A oração é a nossa conexão com Deus. E cada um de nós pode fazer essa conexão quando quiser e da forma como quiser. Não precisa de nenhum intermediário. Mas se eu me sinto à vontade para ir numa casa espírita, ou num templo evangélico, ou numa igreja católica, e lá eu encontro uma paz que eu consigo fazer a minha oração de uma forma sincera, não tem problema. Nada disso é condenável. Porque sempre o que vale é o que vem do coração. Não importa onde. E quando Jesus ensinava para os hipócritas, que eram os saduceus e os fariseus que faziam aquelas preces que não tinham sentimento, ele falava, e aí ele virava para o povo e para os discípulos: não façam como os fariseus e saduceus. Se vocês querem orar, vai lá no seu quarto sozinho e converse direto com Deus. Jesus falava isso. Falou várias vezes. Né? Então ele já disse que nós não precisávamos de intermediários. Assim como a gente também não precisa de uma fórmula para rezar. Não precisa de um roteiro. A gente vai orar pedindo aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Que pode ser uma fraqueza, que pode ser uma preocupação com uma outra pessoa, qualquer coisa que seja possível. Agora, não pensem também que tudo aquilo que a gente pede, né, a gente vai ser atendido da forma como nós imaginamos ou queremos.
Ah, eu quero muito comprar aquela casa ali da esquina, que é a casa dos meus sonhos. Passa 50 anos, você não consegue comprar aquela casa. Ah, mas eu orei com todas as minhas forças, e por que a casa não é minha? A gente sabe que a providência divina não funciona dessa maneira. Os recursos que a gente precisa para poder desenvolver o nosso trabalho aqui na Terra, porque todos nós aqui estamos em missão, nós estamos com um projeto para ser desenvolvido, todos, sem exceção, todos. Ah, mas ninguém lembra do projeto. Mas essa é a sabedoria divina. Nós não lembramos do projeto em todos os seus detalhes, mas a gente tem uma intuição muito forte daquilo que a gente tem para fazer e das nossas obrigações. Essa é a centelha divina que existe em cada um de nós. É a consciência. Então, quando a gente vai orar, nós temos que orar principalmente para que a gente consiga cumprir a nossa missão, que muitas vezes não é simples, envolve muitas pessoas, requer uma dedicação, uma disciplina enorme. E nenhuma missão é fácil, nenhuma. Às vezes a gente tem uma tendência de comparar, as vidas, das pessoas, amigos, familiares, mas a gente não deve fazer isso, porque a missão ela é individual. Cada um tem a sua. Elas podem ter relação entre elas, e muitas vezes tem, por isso que a gente nasce juntos numa mesma família. Irmão, pai, mãe, tio, filho. Essas relações de família, de parentesco, elas não são por acaso. Elas estão ligadas às missões de cada um. Mas o que cada um vai ter que fazer, é só ele pode fazer. A minha sobrinha, quem de vocês já teve filhos ou conhece, quando nós temos mais ou menos 12, 13 anos, ninguém quer ir na escola, Eu passei por isso também. Quando a gente tem 12, 13, às vezes até mais, vai até 17, 18 anos, a gente não quer estudar. Então o que acontece? A minha sobrinha falava, eu não quero mais ir para a escola, eu não vou mais para a escola porque não serve para nada, porque é muito chato, porque eu não aprendo nada que é interessante. E aí o que uma vez a gente conversando eu falei para ela? Eu falei, olha, existem coisas na vida que só você pode fazer. Por exemplo, comer. Ninguém pode comer por você. Se você não comer, você vai morrer de fome. Estudar é outra delas. Ninguém pode estudar por você. Ninguém vai conseguir um diploma por você. Ninguém vai conseguir conquistar alguma coisa por você. Porque qualquer coisa que a outra pessoa conquistar vai ser para ela, não vai ser para você. Então eu falei para ela, se você realmente quer conquistar, crescer e alcançar, a gente tem que estudar. Tem que estudar. Não tem como. O estudo e o trabalho são duas obrigações que fazem parte de todas as missões de todas as pessoas desse planeta. Sem exceção. Para que a gente possa trabalhar, a gente tem que se preparar. E como é que a gente se prepara? Pelo estudo. Isso acontece em todas as circunstâncias da vida, em todas as áreas de conhecimento, para que o Albert Einstein pudesse desenvolver toda a teoria da relatividade, ele teve que estudar. Ah, não, mas o Albert Einstein ele era gênio, ele não estudou. Não nessa vida, Mas se você voltar em vidas anteriores, ele teve que estudar, sim, para que na vida em que ele veio como gênio, ele pudesse desenvolver a teoria da relatividade. Assim como os músicos, assim como os prêmios Nobel, assim como esses grandes cérebros, cabeças que já vieram no nosso planeta, tiveram que estudar muito para poder chegar no nível onde estavam, para poder desenvolver o trabalho que foi feito. Então, estudo e trabalho não tem separação. É um combo, É um pacote que faz parte da nossa obrigação dentro da nossa missão. E por que eu estou
colocando todas essas coisas para vocês e vocês me perguntam, mas o que isso tem a ver com coletânea de preces espíritas? Tem, porque uma das coisas fabulosas que o Kardec colocou no capítulo 28 da coletânea de preces espíritas foi a explicação do Pai Nosso. Por orientação da espiritualidade que ajudou o Kardec na codificação, eles falaram para o Kardec, olha, coloca o Pai Nosso como a prece primordial, a principal, a referência. Por dois motivos. Primeiro, porque ela foi ensinada pelo próprio Jesus. E segundo, porque Jesus, na sua imensa capacidade de conhecimento, conseguiu sintetizar, simplificar tantas coisas em tão poucas palavras. Só grandes espíritos com grande conhecimento conseguem traduzir para nós coisas tão complexas com tão poucas palavras. E se vocês olharem o Pai Nosso, é uma prece que cabe nessa lozinha aqui. Pequenininho. Tem 9 frases, talvez. Agora não me lembro, agora nós vamos contar aqui agora. E traduz absolutamente todas as nossas obrigações como seres em evolução. Então, Jesus já deu para nós até um modelo de prece. A prece tem que ser simples, ela tem que ser direta, ela não precisa ser toda floreada e ela tem que vir do fundo do coração. E aí, quando a gente pega a prece do Pai Nosso e a gente começa a analisar cada frase dela, se vocês tiverem a oportunidade, procurem no YouTube, acho que tem um ator, eu não me lembro qual é o nome do ator, que ele faz a prece do Pai Nosso em aramaico, que era a língua, em tese, que Jesus falava na maior parte do tempo. E ele faz a prece com as mesmas palavras que provavelmente Jesus usou quando ele ensinou os apóstolos a respeito da prece. E é muito emocionante. Mesmo você não entendendo, porque está tudo em aramaico, mas você parece que você sente a força dessas palavras. E realmente, quando você começa a analisar, ainda que traduzidas para o nosso idioma, que a gente pega aqui no começo do capítulo e ele vai falar 3, 4 páginas a respeito da prece, tudo isso que eu falei para vocês está dentro da prece do Pai Nosso. Então, quando a prece começa, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que é a primeira estrofe ou frase da prece, veja que Jesus já começa dizendo, Deus, você é o Pai, é o Criador. E chama, né, e isso foi uma das grandes mudanças que Jesus fez na compreensão de Deus, porque até Moisés, Deus era um ser vingativo, punitivo, que tinha raiva, várias características humanas que não existem em Deus. E Jesus mudou essa visão e trouxe um Deus Pai, amoroso, que não tem raiva, que não julga, que não condena, que simplesmente é amor puro e perfeito, né? Então, quando Jesus coloca essa frase, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, ele já chama Deus de Pai, já trazendo essa visão de um Deus amoroso, que cuida, que nos abraça, né, na sua perfeição e no seu amor infinito. Santificado seja o vosso nome. Ele é o nosso Criador. Não existe ninguém ao quem a gente deve mais respeito do que Ele. Porque nada haveria se não houvesse sido criado por Ele. É muito difícil para nós imaginarmos como tudo isso aconteceu, essa criação, porque nós estamos muito distantes ainda. Mas nós vamos entender um dia.
O que hoje nós precisamos compreender é que existe sim um Criador. Ele é igual para todos. Não importa o nome que você queira dar, mas é o mesmo, porque só existe um. E aí, Jesus já coloca Deus como nessa situação. É o nosso Criador, é o nosso Pai amoroso que cuida de nós. E nós devemos respeito a Ele. E como que nós respeitamos a Deus? Seguindo suas leis. Deus definiu as leis divinas, a lei que mantém todos os universos que potencialmente existam, que a gente nem quer sonha, em harmonia. E se nós somos criaturas, somos da criação, se nós não nos harmonizamos com essas leis, a gente está desrespeitando a Deus. Só que não é porque a gente não cumpre a lei que Deus vai ficar bravo, que vai punir. Nada disso. Deus não se altera. Ele é amor puro, ele não muda, ele é imutável. Quando nós desrespeitamos as leis, nós nos desequilibramos, não ele. E ele não é culpado de nada. Porque desde o início, ele colocou a nossa consciência, ele colocou todas as leis de uma forma universal dentro de nós e sigam. E quando a gente desvia dessas leis, a gente se desarmoniza. E aí a gente sofre, a gente sente dores na alma e que podem virar dores no corpo físico. Todas as doenças foram causadas por nós mesmos, por nos desviarmos dessas leis. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, esse é o maior significado. Aí ele vem e fala, venha a nós o vosso reino. Que reino que é esse? É o reino dos eleitos, o reino de luz, que é onde Jesus já habita. Mas é que nós ainda estamos começando. Uma hora, todos nós vamos estar 100% alinhados com as leis. E aí o reino de Deus vai estar entre nós. Isso vai acontecer. É inevitável, porque uma das leis do Criador é a lei do progresso. Não tem como nós evitarmos, nós vamos avançar. Às vezes a gente olha essa confusão que nós estamos vivendo no mundo e a gente tem uma impressão de que está ficando pior, mas não está. É porque nós estamos fazendo uma reforma no nosso planeta. E a reforma no planeta é sempre tumultuada. Se você faz uma reforma na sua casa, não é um caos, mas aí depois não fica melhor, nós estamos passando por uma reforma. Por isso que está essa aparente caos. Mas não existe caos. Nenhum. Tudo está acontecendo conforme a lei do progresso, a lei da evolução. E são essas crises e esses aparentes caos que fazem a gente dar mais um passo. Quem teve a oportunidade de estudar história e olhar desde o início da humanidade, o ser humano vem vivendo crises cíclicas, de tempos em tempos. Cada crise dessa é uma maneira de fazer a gente dar mais um passo. Porque senão a gente senta na cadeira e se acomoda. Até isso a providência divina, ela pensa. Se nada acontecesse, se tudo fosse funcionando perfeitamente, a gente ia sentar na nossa cadeira e não ia fazer mais nada. Essas mudanças fazem com que a gente se mexa. E a gente precisa se mexer. Lembra? É a lei do estudo e do trabalho. Vamos imaginar que eu tenho um rio e um barquinho na beirada da margem. Eu chego, sento nesse barquinho, põe as mãos assim e fico esperando. O barquinho vai te levar para algum lugar? Pode ser até que a correnteza te leve, né? Mas provavelmente não é para onde você quer. Para você conseguir que o barquinho te leve aonde você quer, o que você precisa fazer? Essa é a lei do trabalho.
Já teve pessoas que perguntaram assim, bom, mas se a providência divina nos dá tudo o que a gente precisa, então não precisa fazer nada. Não. A providência divina é o barquinho, é o rio, é o remo, mas sentar no barquinho e remar, somos nós que temos que fazer. É a lei do trabalho. E ele vai falar isso na prece, né? Então, o trabalho vai nos levar ao reino que a gente está pedindo. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Porque no fundo, é a vontade divina que define tudo. Não só aqui no nosso planeta, que ainda é um planeta que está começando o processo, mas nos mundos evoluídos também. A vontade divina, ela tem que ser cumprida em todos os níveis. Todos. É assim que é a harmonia universal. A harmonia de tudo que a gente conhece. Voltando à prece. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Chegamos no trabalho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o pão do corpo físico, não é só o alimento para o corpo físico, mas é o alimento espiritual também. E o que é o alimento espiritual? O alimento espiritual é o nosso estudo, é o nosso conhecimento, é o nosso aprimoramento, é o nosso autoconhecimento. É como nós começarmos a nos perceber como seres da criação e que cada um tem o seu papel fundamental, sua missão. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, a gente começa a mudar a maneira de nós olharmos para todas as coisas. Porque nós começamos a perceber que eu tenho uma função. Sim, cada um tem. A função qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento de todos. Nós temos que ter comportamentos sociais, relacionamentos saudáveis. O homem é um ser sociável. Isso daí todos os psicólogos, todos os estudiosos falam. Não existe ser humano que evolua sozinho, isolado. As relações sociais, todas, elas são fundamentais para a gente crescer. E é por isso que o homem vive em sociedade. É difícil? É, bastante difícil nós convivermos muitas vezes com pessoas que são muito diferentes de nós. Mas elas são diferentes por quê? Porque cada uma tem a sua missão, o seu caminho, e cada uma vai conduzir a sua missão, o seu projeto, da maneira como é capaz de fazer. Então, quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, gente, mas não é possível que esse cidadão esteja fazendo dessa forma. Por que não é possível? É a forma que ele é capaz de fazer. A minha pode ser diferente. Ou pode ser que eu nem seja capaz. Então, essa visão do trabalho, da evolução, do pão espiritual, é muito fundamental. E aí Jesus virou e falou lá, olhai as aves nos céus. Elas não plantam, não colhem, não guardam e nunca lhes faltam o que comer. E aí Jesus virou e falou o seguinte, olha, faça a sua parte espiritual, que a parte material vem por consequência. Essa é a providência divina. Então não é que agora a gente vai falar, bom, então agora não preciso mais trabalhar, não preciso mais, né? Não é isso. O trabalho é o processo do nosso desenvolvimento moral. Mas será que eu estou trabalhando de uma forma correta? Será que no meu trabalho, o meu relacionamento com as pessoas é saudável? Quantos ambientes de trabalho são tóxicos? A gente conhece um monte. Então nós não estamos cumprindo. E às vezes a gente leva essa toxicidade do trabalho para dentro da nossa casa, que também não é bom. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas,
assim como perdoamos quem nos tem ofendido. É a lei da caridade. É amar o próximo como a si mesmo. É fácil nós perdoarmos as ofensas dos próximos? Não. É dificílimo. Mas aí que está o trabalho, o desafio. E quando nós começamos a mudar essa maneira de olhar para o próximo, a gente muda conosco também. Então, quando uma pessoa comete alguma coisa que nos irrita, a gente começa a olhar porque se aquela pessoa fez alguma coisa que me irritou, é porque estou vendo nela aquilo que eu tenho, o que eu sou. E é por isso que irrita. Porque quando uma pessoa faz uma coisa que você não tem essa característica, você nem dá bola para isso. Mas normalmente o que mais te irrita é aquilo que você tem ainda como vício, como dificuldade, que você precisa mudar. Eu sempre trago isso, quem já assistiu às preleções que eu faço, eu sempre trago esse exemplo que é meu, pessoal, que ilustra muito bem isso que eu estou fazendo, que é a minha relação tumultuada com a minha mãe. Essa relação, ela é muito difícil. Por quê? Porque nós temos dívidas e ajustes que ainda não conseguimos nos entender. Então, esse processo é um processo que só vai se resolver quando nós dois pararmos de olhar um para o outro e vermos no outro aquilo que nós somos e que nos irrita. Então ela fala uma coisa, eu rebato. Eu falo alguma coisa, ela rebate. Enquanto a gente ficar brigando, a gente não vai resolver. E isso é um processo que acontece em todas as famílias, em todas as circunstâncias. A gente sempre tem uma pessoa que a gente não bica. E Deus foi sábio e talvez muito bom comigo, que colocou a pessoa que eu mais não bico como sendo minha mãe, para ver se a gente se entende. Porque pode parecer incrível, a pessoa que eu tenho mais dificuldade para me relacionar na minha vida é a minha mãe. Eu não tenho dificuldade com nenhuma outra pessoa, só com ela. Então não é por acaso. Não é por acaso. Então, a sabedoria divina já colocou mãe e filhos, porque vocês concordam que a relação mãe e filho é a mais forte de todas, dentro das nossas relações? Talvez seja a mais... Então, colocaram mãe e filho para ver se vocês se entendem. Então, hoje, à medida que a gente vai estudando, que eu vou falando isso para vocês e que eu começo a refletir sobre tudo isso, eu começo a perceber a necessidade de perdoar as ofensas como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Porque ela já me ofendeu várias vezes. E eu já a ofendi várias vezes. E nós vamos ficar nos ofendendo até quando? Uma hora isso tem que terminar. E quem é que vai ter que dar o primeiro passo? Aquele que já conseguiu avançar um pouquinho no conhecimento. Estamos tentando. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Aí vem quase que o encerramento do processo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que tentação que é essa? Quando nós fomos criados, todos nós como espíritos, que nós não sabemos quando isso aconteceu e provavelmente vai ser muito difícil sabermos nisso no curto prazo, mas nós fomos criados num determinado momento por Deus, nossos espíritos, não nossos corpos. Corpos a gente já teve um monte, mas o nosso espírito foi criado num determinado momento. E nós fomos criados simples e ignorantes. E nós viemos nesse processo de evolução para compreender toda a criação, todo o Criador. Como é que Deus quis nos ensinar isso? Ele quis que nós aprendêssemos o que é o Criador através das nossas próprias experiências. E mais do que isso, Ele quis que nós fizéssemos isso respeitando a velocidade e a vontade de cada um.
Então, desde que nós fomos criados até no momento que nós estamos aqui, ó, no presente, hoje, estamos todos aqui, tudo o que nós fizemos foi conforme a nossa vontade. Teve um período que não, que foi o período em que nós vivemos através dos instintos, que é a inteligência automática que funciona nos animais, nos vegetais, em todos os seres que ainda não têm consciência. Mas quando a gente adquiriu consciência de que nós existimos, nós ganhamos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa o seguinte: você é livre para decidir. Nós somos hoje livres para decidir. Nós temos sempre dois caminhos para decidir. Ou o caminho alinhado às leis, ou o caminho fora das leis. Então, nós temos uma tendência muito forte, muito intensa, de se desviar das leis ainda. Porque ainda nós somos crianças espirituais. Qual criança não faz arte? Eu não conheço nenhuma. Quer enfiar o dedo na tomada, quebra a panela, derruba as coisas, puxa, quebra, rasga, põe fogo. É o que nós estamos fazendo. Nós somos ainda crianças espirituais. A gente ainda não sabe usar muito bem o nosso livre-arbítrio. A gente ainda faz besteira. Às vezes sem querer. Né? Mas tem as pessoas que fazem de propósito, porque gostam, se comprazem por fazer o mal, que é a ausência do bem. Né? Então, quando você está nesse processo de decisão, você está no processo de aprendizado. Então, por isso que ele fala, não nos deixe cair em tentação. Qual é a tentação? O mundo material, ele é cheio de sensações, né? E muitas são boas. Não vou dizer que não. E a gente tende a se desviar, se perder. A gente se ilude com esse mundo material. Porque muitas vezes a gente coloca na cabeça que eu tenho uma casa, que eu tenho um carro, que eu tenho um título, que eu tenho um poder. E aí quando o seu corpo morre, aonde que vai essa casa, esse título, esse poder, esse carro? Você não leva nada. Né? Então é essa que é a ilusão que o mundo material traz. E que muitos se deixam levar. É essa a tentação. São os vícios, são os defeitos. Que a gente vai criando nesse processo de decisão. Aí você vira e fala assim, poxa, mas eu preciso ser dessa forma, eu preciso, né, errar, eu preciso cometer essas bobagens. Como é que a criança aprende? Alguma vez alguém viu uma criança que fez as coisas tudo certinho, não errou nenhuma vez? Não existe isso. O processo de aprendizagem mais eficiente de todos, pode colocar todos os métodos que já foram desenvolvidos no nosso planeta. O melhor método de aprendizagem é do acerto e do erro. E esse é o método que nós estamos aqui. Só que a providência divina nos coloca vários guias como referência. Um deles é Jesus. Quantos espíritos não vieram no nosso planeta ao longo da nossa história tentando nos guiar e nos orientar nas mais diferentes religiões, nos mais diferentes países, nas mais diferentes culturas. E nenhum deles está errado. Todos eles vieram com essa missão. Por quê? Porque eles já aprenderam, já passaram por esse processo que nós estamos passando, vamos dizer assim, já são adultos espirituais, e eles vêm ensinarmos nós que ainda somos crianças espirituais. Como nós adultos ensinamos as nossas crianças. O processo é o mesmo. Então, por isso que Jesus falava, perdoa o vosso inimigo, não faça tal coisa, não tenha inveja, não se iluda com as coisas materiais, procure desenvolver-se espiritualmente. E aí ele termina a prece dizendo
que assim seja, ou amém. Ou seja, é como se você tivesse clicado no botão do e-mail para mandar a prece para Deus. Numa palavra, numa analogia bem simples. O amém significa que tudo isso que está escrito na prece aconteça. Então é a cartinha que você mandou, né? Então vejam que, quantas frases tem? Eu não contei, mas acho que são 8. Eu confesso para vocês que até hoje eu não contei quantas são. São 8, é isso mesmo. Com o amém. O que assim seja. 8 frases. E resume tudo isso, o que eu estou falando para vocês. Do trabalho, do nosso esforço, da nossa missão, do papel do Criador, do nosso papel, de como o universo é dirigido pelas leis. Jesus trouxe isso em 8 frases. Então, se nós usarmos essa prece, que a gente usa muito, né, porque a prece do Pai Nosso talvez seja a mais difundida em todo o planeta, todo mundo cristão, né, porque existem as culturas que não são cristãos, então eles não seguem as mesmas preces, as mesmas coisas. Mas em todo mundo cristão que segue os ensinamentos de Jesus, é a prece mais difundida, mais conhecida. E muitas vezes a gente pronuncia, né? A gente faz essa prece e não para pensar em cada palavra, em cada frase que está ali. E quantas coisas a gente extrai dessa, quantos ensinamentos a gente extrai disso daí. Então veja, tudo que Jesus, na sua sublimação completa, né, no espírito perfeito que ele era, tudo que Jesus falava tinha um objetivo. Tudo que Jesus ensinava, cada frase, cada palavra que ele falava, tinha um significado, tinha um propósito. Esses espíritos, porque nós vamos chegar no nível dele, nós vamos ser espíritos perfeitos, sim. Não importa quanto tempo. Aliás, tempo também é uma coisa que não existe no universo. O tempo que nós conhecemos, que é esse do reloginho ali, ó, é baseado no quê? Esse tempo do relógio, ele é baseado em quê? Ele conta o que isso daí? O que são 24 horas? É o tempo de rotação do planeta, né? O planeta demora 24 horas, mas não podia ser 36? Podia ser 48, podia ser 65, podia ser 235. Estabeleceu-se que seria 24 horas. E o que são 365 dias? É a rotação da Terra em torno do Sol. Mas podia ser outros números. E cada planeta tem um tempo diferente. Então, essa hora e essa contagem de tempo só vale para o planeta Terra. Para outros planetas não valem mais. Então o tempo, aliás, Einstein já tinha dito isso bastante tempo lá atrás, não existe desta forma. No universo não existe tempo. Então, nós vamos ser espíritos perfeitos e não faz sentido a gente falar em muito tempo ou pouco tempo, porque não existe tempo. O tempo é um conceito que existe só para nós aqui encarnados. Quando nós voltamos para o plano espiritual, esse conceito de tempo desaparece completamente. Então nós vamos chegar a espíritos perfeitos, ponto. Não precisa do tempo. Acabou. Então, quando nós chegarmos nesse nível de espíritos perfeitos, é aí que nós vamos então conseguir começar a compreender toda essa harmonia, todas essas leis, porque ainda nós somos crianças, assim como a criança não compreende o que é. Se você mandar uma criança de 4 anos fazer uma declaração de imposto de renda, ela vai conseguir fazer? Bom, eu não consigo fazer até hoje, né? Mas enfim. Não consegue, porque está muito além da capacidade, ela não aprendeu para isso. A mesma coisa nós com relação a Deus. Ainda nós não compreendemos porque ainda somos crianças, mas nós vamos compreender. E aí, tudo vai. Só que esse processo, o legal desse processo todo, e eu falo legal porque tem incontáveis livros espíritas que trazem isso para nós,
é que essa nossa jornada é a melhor jornada de todas. Porque cada nova jornada a gente já está um pouco melhor. Então, se nós estamos nessa, é porque nós hoje é o melhor que nós somos. Aí você às vezes para e olha e fala assim, mas espera aí, se esse é o meu melhor, será que então eu já fui muito pior que isso? Já. Com certeza foi. Então, hoje nós estamos na nossa melhor versão. Ah, mas eu não estou muito satisfeito com essa versão. Ótimo. Vamos fazer um upgrade. Né? Vamos para a versão 2.0. Ou 3.0 e 4.0 e vamos embora. É para isso que nós estamos aqui. E a Joana de Ângeles, ela fala nos livros dela, que a Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo, que psicografou vários, incontáveis livros, e ela fala em quase todos os livros dela. Não levem isso tão a sério, esse mundo material. A vida aqui é para ser levada com mais leveza, porque ela é tão pequenininha comparado com todo o processo de evolução, que isso daqui, se nós formos comparar com o nosso reloginho, é como se fosse um segundo, ou menos até. A nossa vida material é tão pequena comparado com todo o tamanho do universo e a sua criação, e a gente às vezes fica tão desesperado com tantas coisas, sem necessidade. Porque isso é tão curto, e tudo o que nós, entre aspas, conquistarmos de material, vai ficar aqui. Porque não é nosso, é emprestado. O corpo é emprestado, os bens, tudo. Porque quando a gente volta para o plano espiritual, a gente só leva aquilo que nós aprendemos e trabalhamos, a nossa evolução moral. O melhorzinho, por isso que a gente está cada vez melhor a cada nova existência. Uns vai um pouquinho mais devagar, outros vai um pouco mais rápido, mas nós sempre estamos melhor. Então, hoje é a nossa melhor versão. Não está legal? Vamos trabalhar para melhorar. E as preces nos ajudam muito, muito, muito nesse processo. Quando a gente pede verdadeiramente para a providência divina, para conseguirmos fazer esse upgrade na nossa versão atual. Ana, quanto tempo ainda nós temos? Então eu quero aproveitar então, era só para calcular o tempo nosso, que nosso tempo é... Não. Então eu quero aproveitar esse tempinho que falta para passar uma outra informação importante para vocês, que o Kardec traz nesse livro. O Kardec traz a respeito de reuniões, e ele escreve assim, que está em Mateus. Jesus mesmo falou isso aqui, ele falou o seguinte: aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente entre elas. Isso está em Mateus. Jesus falou isso para os discípulos, para os apóstolos. O que ele quis dizer com isso? Aí é que eu quero entrar numa coisa importante que cada um de nós deveríamos fazer e precisamos fazer, que é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é quando a gente reúne as pessoas que moram dentro daquela casa, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, não importa, e a gente vai dedicar 15, 20 minutos para orar, para estudar um pouquinho, para ler, para discutir, não sobre problemas materiais, mas o estudo espiritual. E normalmente a referência é esse livro. Ele é a base. O Evangelho segundo o Espiritismo é do Pentateuco, das 5 obras básicas, é o que traz toda a moral do Cristo, que é o que a gente mais precisa. Então, ler o livro, a leitura é um parágrafo, pode ser uma frase, é reunir todos com o mesmo propósito, o propósito de melhorar. E é aí que Jesus está presente.
Mas é óbvio que Jesus não pode estar presente em todas as casas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Jesus tem um planeta inteiro para governar, ele é bem ocupado. Mas existem os espíritos mais esclarecidos, que são os prepostos, que são os espíritos que estão mais próximos de nós e que nós temos um monte que estão nos apoiando. Se hoje nós somos 8 bilhões de encarnados, a estimativa é que de desencarnados seja em torno de 22 a 25 bilhões. Existe muito mais humano desencarnado do que encarnado no planeta Terra. Então o que não falta aqui é espírito, em volta aqui, né? Então, nós temos esses nossos mentores, esses nossos tutores, esses nossos espíritos afins, que representam a vontade de Jesus, de Deus, nas nossas intenções. Então, quando a gente faz uma reunião dessa dentro de casa, a gente muda totalmente o ambiente energético do nosso lar. Por quê? Porque quando a gente senta 2, 3, 10 pessoas, não importa, e começa a falar de Jesus, atrai esses irmãos que querem nos ajudar e que nos ajudam, nos intuem. Como cada um de vocês estão sendo ajudados e intuídos por estarem aqui. Porque vocês estão com uma intenção de melhorar, senão não estariam aqui. Talvez estivessem aí do lado. Esses irmãos ainda não estão preocupados com isso. Não tem problema. Cada um tem o seu tempo, mas vocês que estão aqui estão. Então, quando você vem com essa... Por isso que isso daqui é uma reunião onde nós temos 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus. Nós temos 20, 30 aqui. E aí, é aí que a espiritualidade se faz presente para nos auxiliar. Então, se nós podemos ter um pouquinho desse ambiente maravilhoso desta casa dentro da nossa própria casa, por que não? E é por isso que essas reuniões têm que ser com boa vontade. Por isso que a gente não pode obrigar as pessoas a participar. As pessoas têm que fazer isso porque elas querem. Ah, mas na minha casa não vai dar certo porque só vai ter eu. Faça você. Lá então no seu quarto. Se tiver 2 pessoas, já está ótimo. Desde que a intenção seja positiva, de buscar algo diferente, de buscar algo melhor. E aí que Kardec coloca isso como uma premissa para qualquer reunião que a gente vai fazer. Pode ser até no trabalho. Eu já tive experiências muito interessantes no trabalho, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Quando a gente está no trabalho é só problema, né? Dificilmente a gente tem, né? O trabalho visa desenrolar problemas. Então, quando as pessoas vão para uma reunião de trabalho, já está todo mundo estressado. Isso é normal. Se você vai para uma reunião dessa com uma postura não estressada, mas se você vai com uma postura de harmonização, o resultado da reunião é sempre muito mais positivo. Aí você vira e fala assim, mas eu estou sozinho. Não importa. Pode ser uma mesa com 20 pessoas, pode ter uma pessoa, pode ser só você. Muda completamente. É tão impressionante a força que isso tem. Quantas reuniões que eu fui no meu trabalho que foram um desastre, porque eu não me preocupei, e obviamente nenhuma outra pessoa ali também se preocupou com isso, de tentar levar essa mentalidade aqui da união, da harmonia. E como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Mais ouvir do que falar. A grande sabedoria numa discussão, num processo de troca de ideias, não levem a palavra discussão para o lado pejorativo. Discussão que eu falo é uma conversa, né? É sempre mais ouvir do que falar. Por que isso? Porque normalmente quando as pessoas ainda não têm esse conhecimento, elas precisam primeiro falar. Então elas precisam
exteriorizar às vezes aquele estresse, aquela frustração. Então elas começam a falar. E às vezes falam até palavras duras, ásperas. Mas é a maneira que a pessoa tem de se aliviar. Se você só fica escutando, você deixa esse processo acontecer. Várias pessoas, pode sair até briga. Passado 15, 20 minutos, você vai ver que já está todo mundo mais calmo. Aí você pode começar a falar. Só que aí você já viu todos os pontos de vista, você já viu o que cada um está pensando, e aí você pode tentar harmonizar esses diferentes pontos de vista. Porque diferentes pontos de vista vão existir sempre. Ninguém pensa igual a ninguém. Cada um tem uma opinião. O segredo é como harmonizar isso. E isso acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Cada um tem uma opinião. Porque nós somos seres com missões independentes, lembre-se. Então, harmonizar é um processo muito difícil, que requer estudo e trabalho. Isso é a nossa evolução moral. E isso eu estou falando de trabalho profissional mesmo, de se entregar no escritório e agir da mesma maneira. A partir do momento em que eu comecei a pensar nisso e tentar colocar isso e eventualmente conseguir colocar isso até no meu trabalho, muita coisa mudou. Muita coisa. E muda. Pode ser 20 pessoas, só você fazendo diferente. Mas muda. É muito impressionante a força que isso tem. Então, essa que é a dica que o Kardec coloca nesse processo. Obviamente que numa reunião de trabalho, ninguém vai começar uma reunião fazendo uma prece no nosso trabalho, porque normalmente os ambientes de trabalho são laicos, ou seja, não tem religião. Até porque cada pessoa que está no seu trabalho pode ter crenças diferentes, maneiras diferentes de olhar para a religião. Ou podem nem acreditar em Jesus, ou pode ser islâmico, pode ser budista, e não seguir os mesmos ensinamentos de Jesus, não importa. Então é por isso que a gente não faz isso no nosso trabalho. Mas a gente pode fazer uma prece mental, que funciona do mesmo jeito. Pai, eu peço paciência, que eu tenha discernimento, que eu não me exalte, que eu mantenha calma e que eu consiga harmonizar, que eu consiga conduzir todos os pontos de vista sem me alterar. Já fiz a minha prece e vou para a minha reunião. Então, vocês não sabem a força que isso tem. Como isso muda completamente a maneira como que a gente consegue melhorar essas relações sociais, que é a base de tudo que a gente está falando aqui hoje. Então, Ana, vamos fazer um encerramento? Falta muito ainda? Então, enquanto essas últimas pessoas estão passando, vamos fazer então esse exercício da prece? A gente vai aproveitar esse ambiente todo. E nesse momento eu quero que cada um de vocês mentalize luz. A gente não precisa pedir nada com palavras. A gente tem que pedir com o nosso sentimento. O que eu estou verdadeiramente buscando aqui? E você vai irradiar essa luz. E nessa irradiação, você vai colocar a sua intenção daquilo que você está buscando. Então eu estou buscando mais paz interior, eu estou buscando a minha saúde do corpo físico, eu estou buscando serenidade no meu trabalho, na minha família. Coloquem essa intenção que você está buscando nessa sua irradiação. E aí, não precisa pensar em palavras, em frases. E quando você coloca essa intenção, que você irradia isso é uma prece. Os irmãos do plano espiritual que estão aqui nos orientando, eles captam
essa mensagem muito melhor do que se a gente fosse ficar verbalizando. E aí eles vão saber exatamente o que nós estamos verdadeiramente buscando lá dentro do nosso coração. E eles vão fazer todo o possível para nos auxiliar, nos intuir, nos envolver e tentar fazer com que a solução chegue da melhor forma possível. Lembrando que a solução nem é sempre, ou na maior parte das vezes, não é como a gente imagina. A providência divina, ela tem os seus mecanismos que atuam da forma mais correta possível, mais harmônica. E às vezes a gente pensa que uma solução é de um jeito e ela não é daquele jeito. E no final, eu sempre falo isso também, às vezes é difícil de acreditar, tudo se organiza, tudo dá certo, por quê? Porque a providência divina é perfeita. Então qualquer coisa, por mais difícil, por mais complexa que ela possa ser, vai ser resolvida. É que às vezes a gente espera que seja de um jeito, ou a gente cria aquela expectativa, mas ela não é. Então a nossa prece aqui de encerramento é nesse sentido. É para que dentro da nossa intenção ela se manifeste, e que a gente receba dos irmãos espirituais todo o apoio, todas as boas energias, para que a gente consiga nos conduzir para essa solução. E nós vamos agradecer a toda essa espiritualidade que está aqui, a todos os amigos que vão nos acompanhar, porque o trabalho de apoio de vocês vai continuar depois que vocês saírem daqui, até a casa de vocês, durante a noite, do sono físico. Nós vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui nesta noite, de podermos estudar, de podermos aprender um pouquinho mais. Vamos agradecer todos os mentores da casa, todos os trabalhadores físicos, os trabalhadores encarnados e os desencarnados. E vamos então encerrar com o Pai Nosso, que agora a gente sabe o que cada frase dele significa.